a leitura é um pouco longa, a palavra vai ser um pouco mais curta, mas essa leitura longa é necessária, tá bem? Hebreus 10, a palavra do Senhor diz: o sacrifício de Cristo é definitivo. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, anos após anos, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Contudo, essa cerimônia promove uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer tua vontade. E assim ele cancela ou substitui o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação nós fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ser declarado: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Diga amém. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou, por intermédio do véu, ou seja, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Diga amém. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa do juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas,
Julgai vós, quanto mais castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Última parte. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Algumas vezes fostes expostos ao público, como um espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos seus próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, diga amém. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder a minha alma, não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem adiante. Você não vai desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir, irmão. O sacrifício que Jesus fez foi grande demais por você. A vitória que ele te deu na cruz foi grande demais para você agora desistir. Depois de algum tempo, eu não sei porque eu estou falando isso. Você não é daqueles que param e retrocedem. O teu alvo é logo ali, é Jesus Cristo. A tua esperança é logo ali, é a pátria celestial. Jerusalém celestial é logo ali, irmão. Aguenta um pouco mais, não desista. Deus quer que você cruze os portões de ouro de entrada da pátria celeste. Se algum dos irmãos puder apagar as luzes. O tema da mensagem de hoje é: o novo já chegou. Diga amém. O novo já chegou. Uma certa cantora brasileira muito conhecida, morta aos 36 anos de idade, muito jovem, Elis Regina, cantava uma música de um outro compositor brasileiro, Belchior, que dizia que o novo sempre vem. Para quem é crente, o novo já chegou. Para quem crê em Jesus, o novo já aconteceu. E quando Jesus entra com novidade em nossas vidas, a nossa vida muda completamente, meu irmão. Tudo é modificado. Pastor Cássio pregava e martelava na minha cabeça o que está escrito lá em Romanos 12, 1 e 2. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com o mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu preciso falar para você, quando o novo chega, a gente começa a viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. E essa é a grande novidade do Evangelho. E essa é a grande notícia trazida por Jesus. Evangelho significa boa notícia, grande notícia. Você tem noção que no meio de um mundo de grandes aflições, de grandes turbilhões, de notícias falsas, de notícias ruins, uma hora, uma boa notícia chegou até você. E não foi qualquer notícia, foi a melhor notícia possível, que dizia:
Jesus morreu por você e Ele ressuscitou. Não existe notícia melhor para se dar. Deus quer nessa noite estabelecer propagadores dessa notícia. Jornalistas da verdade que trabalham com a verdade empunhada em suas mãos e espalharão essa grande notícia de que é que Jesus salva, liberta, cura, transforma, dá vida, vida em abundância. Quantos foram alcançados por essa boa notícia? O plano de Deus, amados, sempre foi que o homem tivesse um grande relacionamento com Ele, um íntimo relacionamento com Ele, desde o Éden. Deus não criou Adão para cair, apesar de ter o controle de todas as coisas. Ele de fato esperava de Adão, de Eva, atitudes de fé, atitudes de obediência. Mas mediante as ciladas astutas do diabo, eles caíram. E a palavra de Deus afirma que, pelo cair de um único homem, todos nós pecamos e destituídos estamos ou estávamos da glória de Deus. Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O plano de Deus era um plano de intimidade com toda a humanidade. Era que Adão e Eva crescessem, multiplicassem, não pecassem. E na viração do dia, Deus encontrasse não apenas aqueles dois, mas chegasse até os dias de hoje, encontrando a cada um de nós. Imagine o próprio Deus descendo à terra, conversando na viração do dia com cada um de nós. E o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, e um dia isso nos será revelado, porém no dia que isso for nos revelado, isso vai deixar de ser importante, porque nós estaremos nos céus de glória, diga amém. Ele está falando aqui para o povo de Israel, o povo que é descendente desse Adão, o povo que é descendente dessa queda, mas o povo que foi escolhido por Deus para propagar a intimidade inicial que Deus queria ter com o povo. Deus fez alianças, fez uma grande aliança com Noé, e nós podemos ver o símbolo dessa aliança até hoje nos céus, quando chove e faz sol ao mesmo tempo. Deus fez uma grande aliança na circuncisão, juntamente com Abraão e seu filho Isaque. Deus é um Deus de fato de grandes alianças. Deus estabeleceu uma grande aliança através da sua palavra, das leis entregues a Moisés. E o povo de Israel foi sendo alimentado de todas essas alianças, todas essas palavras. E dentre as coisas que existiam na lei, a necessidade de fazer sacrifícios anuais para que o relacionamento com Deus fosse restabelecido. O escritor aos Hebreus, ele sabe para quem está escrevendo. Para judeus recém-convertidos, cheios de tradições, cheios de sacrifícios, cheios de simbologias. E ele está dizendo para cada um desse povo, e essa palavra se aplica em nós também. Aqueles sacrifícios acabaram. Eles cumpriram o seu papel. Eles eram temporários. Eles tinham prazo de validade. Chegou uma nova e grande notícia para vocês, judeus. Um sacrifício vivo, eficaz e atemporal se entregou por cada um de nós. O nome dele é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse está escrito isso, irmão. Não é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o meu e o seu pecado. E é essa notícia que está sendo recebida. Parem de fazer sacrifícios de touros. É o versículo 2 a 6. Sacrifícios de cabras, de bodes, de ovelhas.
aquilo era necessário em outro tempo. Agora o sangue que nos lavou é o do próprio Deus. O sangue que nos purificou é o do próprio Jesus. Essa é a grande notícia. Talvez para mim e para você seja mais fácil de ouvir uma notícia como essa. A gente acreditar, dar crédito. A gente de fato aceitá-la. A gente está falando de homens de 2000 anos atrás, boa parte deles iletrados, a outra parte que, mesmo conhecendo a palavra, não acreditava que Jesus era Deus. Eu vim de uma tradição católica, e para mim é mais fácil deixar de lado algumas tradições e aceitar apenas que Jesus é Deus. Outras pessoas que passaram por outras tradições, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de acreditar nisso aqui. Talvez você tenha vindo do candomblé, talvez você tenha vindo, sei lá, do budismo, tenha vindo de qualquer outra religião, ou mesmo no catolicismo, ainda acredite que Jesus divide a glória dele com alguém. Mas independente da circunstância, da tua crença ou da tua não crença, a notícia continua sendo a mesma. Jesus veio, derramou seu sangue, e o seu sacrifício, diferentemente de qualquer outro que possa ser feito, é infalível. O seu sacrifício, independente do que você acredite, foi feito para nos livrar de todos os nossos pecados. E o escritor aos Hebreus está tentando dizer: acreditem nisso. Ele é, além da palavra revelada, a palavra encarnada. Ele é a revelação dos planos de Deus. E que plano é esse, amado irmão? Aquele que a gente já falou. Deus quer ter um grande relacionamento conosco. Você entendeu que o sacrifício foi muito grande para você estar aqui hoje? O preço foi muito grande para a gente estar aqui hoje, irmão. Quantos têm desvalorizado esse sacrifício? Não foi um anjo qualquer que morreu, não. Foi o próprio Jesus. O próprio Deus veio até nós para quebrar todos os nossos conceitos, não para nos confundir, mas para nos esclarecer que Ele é a própria verdade, e a verdade que liberta. Talvez você, escravizado pelo pecado, escravizado pela morte, pelo diabo, ainda não acredite nisso como boa parcela desses homens, mas a palavra continua sendo a mesma. Jesus é o sacrifício definitivo. Fala para quem está do teu lado assim, irmão. Irmão, não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Todo o sacrifício para que você tivesse vida já foi feito por Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Sim, a gente tem que ter o nosso tempo para Deus. Diga amém. Mas não é o dízimo do tempo não, viu, irmão? Você não dá 2h40 do seu dia para Deus, não. Você dá as 24 horas do seu dia para Deus. E isso não é sacrifício, isso é prazer em Deus. Mas sacrifícios, animais, lenha, holocausto, a gente não precisa de mais nada disso. Jesus morreu por nós. Exaltado é teu nome, Senhor. Jesus fez um sacrifício definitivo, e quando Ele derrama a sua graça sobre nós, diga comigo, ela é eterna. Diga forte, irmão, ela é eterna e nos deixa na sua presença. A graça, quando nos alcançou, ela nos deixa na presença de Deus. A pergunta que eu te faço: será que foi a graça mesmo que te alcançou quando você aparentemente se entregou a Jesus? Ou foi uma emoção que te alcançou? Foi só uma canção bonita que tocou no teu coração
e uma lágrima rolou, lágrimas não significam absolutamente nada, irmão. Lágrima é apenas uma consequência de uma emoção. Se a graça verdadeiramente te alcançou, sim, uma das evidências é que você vai chorar. Sim, uma das evidências é que você vai se ajoelhar. Mas a maior evidência é que você será transformado pelo poder do Evangelho. Missionário amigo meu, e eu já falei isso aqui, ele falava que se alguém se converte e a vida do cachorro dele não muda, é porque ele não se converteu de verdade. Ele continua tratando o cachorro mal. Poxa, um cachorro, imagine uma pessoa. O patrão se converteu, volta na segunda-feira, continua sendo um péssimo patrão. Não é que a transformação vai ser imediata. Em algumas pessoas vai ser. O empregado se converteu e volta sendo um péssimo empregado. Será que a gente se converteu mesmo, foi alcançado pela graça? Ou a gente só se moveu por uma palavra motivacional? Ou a gente só se moveu por uma canção que tocou? Porque a canção tem esse poder de tocar. A gente, quando é alcançado por essa graça de Jesus, é transformado também por essa graça. E permanece nessa graça. Não, essa palavra não é de um julgamento para quem saiu da presença do Senhor. Se você saiu, hoje ainda é tempo de voltar. A graça continua disponível. A graça continua querendo nos alcançar. Mas essa vez, busque fazer diferente. Não seja movido por uma emoção. Emoção é enganadora. A graça é reveladora. Reveladora do caráter de Deus em nós. Reveladora do nosso caráter pecaminoso e de que nós precisamos ser transformados. Uma outra coisa. Se nós submetermos, como o povo de Israel fazia, apenas a lei, fatalmente, a gente vai tornar a pecar novamente. Eu costumo falar que crente é conhecido pelo que não faz. Às vezes, cruzam o caminho do irmão e dizem assim, aquele irmão é crente, aquele cara é crente. Ele não fuma. Aquele cara é crente, ele não bebe. Aquele cara é crente, ele não sai transando com todo mundo por aí. Que parâmetro é esse? Crente não é conhecido pelo que não faz. Jesus não foi conhecido pelo que ele não fazia. Jesus foi conhecido pelo que ele fazia. E o que é que Jesus fazia? Ele era a diferença no mundo de incredulidade. Crente deve ser conhecido pelo que ele faz. Diga comigo, eu sou o sal da terra. Diga com convicção, eu sou o sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu faço a diferença. Você faz a diferença? Diga amém. Você é crente de verdade, você faz a diferença. E a reboque vem coisas que você não faz. Porque a gente não dialoga com as trevas. Porque a gente não sinaliza, não combina com as trevas. Isso é consequência. Mas a diferença mesmo está naquilo que a gente faz. Se você se submeter apenas à lei, você tornará a pecar novamente. Se você seguir apenas as proibições baseadas na lei, ela te fará cair todas as vezes. E os teus sacrifícios serão insuficientes. Lembra? Os sacrifícios eram insuficientes. Porque os sacrifícios eram, antes de tudo, também proibitivos. Experimente viver a graça de Cristo. Você pode até cair, porque mesmo na graça acontece da gente cair. Mas é o próprio Deus que te dará as forças para você voltar a ficar de pé. A graça é como uma grande corrida, irmão. No final da corrida está Jesus. Diga amém. A gente olha a chegada e Jesus está lá.
Só que a gente olha para o nosso lado, Jesus está também. Você não entendeu isso, não é? No final da jornada, Jesus está lá nos esperando. Eis que eu vos prepararei o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu estou preparando, está tudo ficando pronto. Mas eu não estou só lá, eu estou do teu lado também. A lei, a proibição, a negação não permite isso. Ela só faz impor limites a nós. Mas quando a gente age com essa positividade, não, eu não sou conhecido pelo que eu não faço. Eu sou conhecido pelo que eu faço. E sabe o que eu faço? Eu caminho do lado de Jesus. Isso é revelador para o resto da humanidade. E às vezes a gente não precisa proferir uma única palavra. E as pessoas veem que nós carregamos a grande notícia conosco. Pergunta para quem está do seu lado. Você tem carregado a grande notícia com você? Aí pergunta assim para ele: em cada atitude, a grande notícia do Evangelho está sendo falada através de você? Eu quero falar para você, meu irmão, que a grande notícia, Jesus, anda lado a lado com você. Você vencerá cada etapa, testemunhará para os outros a grande novidade do Evangelho transformador que é Jesus Cristo. E quando chegar do outro lado, esse mesmo Evangelho, a palavra revelada, o próprio Jesus te colocará em seu colo, enxugará dos seus olhos todas as lágrimas causadas pelo percalço do caminho e fará com que você seja plenamente vitorioso. Por isso não há motivo para desistir. O escritor aos Hebreus já deu o spoiler lá no último versículo. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que param, nós somos daqueles que seguem diretamente para o alvo, e esse alvo é Jesus, e Jesus está agora comigo. Jesus não nos salva e nos deixa abandonado, não, irmão. Ele anda lado a lado. Que história é essa de uma salvação? E agora ele, olha, te vira aí, irmão. Já salvei, fiz minha parte. Ele é Deus de relacionamento. Esse era o plano desde o Éden. Onde está o Éden da tua vida? Ele não quer, Alice, te encontrar só na viração do dia, mas não. Olha que privilégio a graça nos trouxe. Ele não nos encontra só às 5 horas da tarde, como era com Adão. Ele está 24 horas conosco. Você vai sair por essas portas, Jesus sairá com você. Você amanhã abrirá a porta do teu escritório, Jesus abrirá com você. Você amanhã ligará o seu computador, abrirá o seu celular, Jesus estará com você. Ele é um Deus de grande relacionamento. Para de dizer que está só. E além disso, existe um grande batalhão levantado por Jesus na terra. Onde é que está esse batalhão? Diga glória a Deus. Batalhão de pequenos cristos, imitadores de Jesus, que mostram a força de Jesus na hora da caminhada, para caminhar juntamente com você. Diga aí para quem está do seu lado: eu sou imitador de Cristo e eu vou andar com você. Você pode glorificar o Senhor? Olha quem se levantou a teu favor, um embaixador desse próprio rei. Sabe o que é embaixador? Representante legal do Senhor. Um representante legal do Senhor está andando contigo lado a lado. Ele simboliza o próprio Jesus. A palavra de Deus é tão linda em Hebreus 2:6.
ele afirma que Jesus é o sacrifício definitivo. Em Hebreus 10, versículo 9, olha o que a Bíblia vai afirmar. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele substitui o primeiro padrão ou a primeira aliança pelo segundo padrão ou segunda aliança. Jesus não é apenas o sacrifício definitivo, ele é também a vontade de Deus. O estabelecimento da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus no Éden? Que o homem tivesse relacionamento com ele para sempre. O que é que Jesus faz? Reestabelece essa vontade. O que é que nós somos? Imitadores de Cristo. O que é que nós devemos fazer? A vontade de Deus. Lembra o que a gente leu em Romanos 12, 1 e 2? Para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso renovar a mente, é preciso transformar o coração, é preciso não se submeter ao sistema corrompido desse mundo, para que a gente possa de fato experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O novo já chegou. O novo está disponível. A grande questão é: eu estou querendo viver esse novo? A grande pergunta não é para Deus. A grande pergunta é para nós mesmos. Eu estou vivendo a vontade de Deus? Eu estou apresentando o meu corpo como sacrifício vivo? Ora, os sacrifícios que eram apresentados na antiga aliança eram sacrifícios mortos. Se matava e se pegava o sangue e se queimava aquele sangue para que a fumaça subisse até as narinas de Deus e transformasse o pecado da humanidade, do povo de Israel, em purificação. Agora Deus não está pedindo mais sacrifícios de morte. Ele está dizendo: apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. É em vida que a gente é transformado por Deus. E ainda tem gente que acha que somente depois da morte é que a gente vai virar santo. Que palavras serão ditas no dia do nosso enterro, irmão? Olha que dureza isso. Será que alguém vai ter que falar palavras verdadeiras, que você foi um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Ou alguém vai chegar no teu velório e vai ter que mentir? Era um homem de Deus. E não era. É durante a vida que a gente permite que a graça nos transforme. E quando essa graça nos transforma, irmão, a gente vive o próprio Jesus. Ele está dizendo aqui: olha, eu sou a tua vontade, Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto imitadores de Jesus, nós precisamos fazer também a sua vontade, mediante a graça que em nós foi derramada. E isso é muito maravilhoso, apesar de trazer uma perspectiva de um sacrifício vivo. Para a gente ser salvo, a gente passa por 4 etapas. 3 delas dependem de Deus. Uma delas depende da gente e de Deus. Na primeira etapa, Deus nos salva, diga amém. Jesus derramou seu sangue por nós, nos salvou. Não está acabado aí. Tem gente que termina saindo da presença de Deus nesse meio caminho. Em uma etapa, Jesus nos justifica, Ele nos redime, nos lava de todos os nossos pecados. O sacrifício real, se colocando em nosso lugar. O prometido lá em Isaías: Ele tomou sobre si as nossas dores.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Jesus nos justifica. Vem agora uma terceira etapa que depende de nós e de Deus. Deus nos ajuda nessa etapa. Está nos versículos 10 e 14. E por essa determinação, nós fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Porquanto, com uma única oferta, Ele aperfeiçoou por toda a eternidade todos quanto estão sendo santificados. E essa etapa é muito dolorosa, a etapa da santificação. Mas ela é tão importante que a Bíblia afirma que sem ela não é possível ver Deus. E o que é santificação? É renúncia. E o que é santificação? É permitir-se ser transformado no seu caráter. Nós lemos que Deus tem um desejo de colocar no âmago, no mais profundo do interior do nosso coração, a sua palavra. O desejo dele é tatuar em nosso coração e em nossa mente a sua palavra. João 15, a palavra do Senhor afirma: vós já estáis limpos pela palavra de Deus. Se você lê essa palavra, se você permitir que essa palavra seja tatuada em seu coração e em sua mente, em sua alma, você já está limpo. Isso é processo de santificação. Salvação, justificação, santificação. Em todas essas etapas nós ainda estamos isso aqui, na carne. Mas vai chegar uma última etapa. E essa etapa será de plenitude sobre a igreja de Cristo. Nós passaremos pelo processo da glorificação. Não, irmão, você precisa glorificar bem forte a Deus. Você crente em Jesus, lavado, justificado, santificado por Jesus, receberá um novo corpo glorioso. Nessa carne, apesar de salvos, a gente peca. Nessa carne, apesar de justificados, a gente peca. Nessa carne, apesar de santificados, a gente peca. Mas chegará o dia em que essa carne virará pó. Nós seremos arrebatados para os céus de glórias. Outros de nós seremos ressurretos pelo nosso Senhor Jesus. Subiremos aos céus e receberemos um novo corpo glorioso. No novo corpo glorioso não mais existe pecado. Você pode dizer glória a Deus? Em Jerusalém celestial não mais tem pecado. Tinha um hino da harpa que nós cantávamos antigamente, que dizia: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. A vida nos céus é plena, abundante, e a possibilidade de sair da presença de Deus não existe mais. Enquanto isso, aqui na terra a gente luta. Romanos 7 e Romanos 8. Existe uma guerra sendo travada em nosso ser. O Espírito milita para o Espírito, para as coisas de Deus. A carne milita para o pecado, as coisas do mundo e do diabo. E nessa luta, quem é verdadeiramente alimentado é que sai vitorioso. Quando você se posiciona em vir à casa de Deus, ouvir a sua sagrada palavra, e não apenas isso, mas que você lê e vive essa palavra no teu dia a dia, você está alimentando o Espírito, e é esse Espírito que subirá aos céus de glória. Diga para quem está do seu lado assim: irmão, o seu Espírito vai subir e vai habitar num novo corpo glorioso. Não me pergunte, irmão, se esse corpo vai ser de carne.
Eu não quero nem saber se vai ser de carne, se vai ser o que for. O fato é que eu quero estar lá com você. A gente vai estar lá em cima, irmão. Todo sacrifício valerá a pena. Nós não somos os que param nem retrocedem. Somos aqueles que seguem para o alvo em busca do novo corpo glorioso. E isso é muito bom. A maneira mais contundente da gente vencer essa guerra é lendo e vivendo a palavra, pastor Cássio. O senhor falou disso hoje. O salmista falava: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração. Para qual motivo? Só para decorar e soltar versículos ao vento? Isso os pregadores por aí fazem. Decoram, memorizam e não vivem aquela palavra. A tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, para que eu alimente o Espírito, para que o Espírito vença essa guerra, eu passe por todos os processos da salvação, da justificação, da santificação e por fim da glorificação. É para isso que eu alimento o meu espírito. Eu não alimento o meu espírito fazendo postagens aleatórias no Instagram. Não é assim que se alimenta o Espírito Santo de Deus. Não o alimenta através disso. Ele alimenta verdadeiramente quando a gente abre a palavra e tatua ela no coração. E vive ela plenamente. Os versículos 19 e 20, a palavra do Senhor vai dizer: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Lembra que eu falei? O escritor aos Hebreus está falando para os hebreus. E os hebreus acreditam na tradição que existe um véu. E só quem pode passar o véu para adentrar no Santo dos Santos era o sacerdote. O sacerdote habilitado, sem pecado, que ia lá apresentar o sacrifício. Aí ele está dizendo: olha, não precisa de mais nada disso. Parem de tradições. Parem de simbologias. Jesus é simples, ele não precisa de absolutamente nada disso. Ele é o próprio véu, ele é a própria cortina, e essa cortina não está mais fechada e somente uma pessoa pode entrar. Qualquer um pode entrar por ela. Eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a chegada. O escritor aos Hebreus também vai falar nos versículos 22, 23 e 24, maneiras da gente ser plenamente fiel a essa graça revelada através de Jesus Cristo. Versículo 22, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece cada coração aqui neste lugar. Diga isso para quem está do teu lado. Deus conhece o seu coração. Isso te soou como uma bênção, como uma ameaça. Ele sabe qual é a intenção do teu coração. Sonda, Senhor, e conhece, escava. Vê se há em mim algum pecado. Retira. O salmista está falando. A gente precisa, para viver essa graça plenamente, se apresentar a Deus com um coração sincero, com um coração rasgado. No dia que não for para subir nesse púlpito, meu irmão, eu não vou subir não. E eu não estou falando isso do microfone, da boca para fora não. Se não for para subir, se não for com sinceridade na presença de Deus, não vai rolar. Eu posso até proferir palavras bonitinhas aqui para você.
versículos aleatórios e dizer glorifica ao Senhor e você dá um glória a Deus. Pode até ser que alguém se converta aqui, porque Deus é tão misericordioso, Ele usou uma jumenta. Um dia eu fui falar isso para minha mãe. Mãe, a senhora foi usada por Deus. Ela, tu acredita nisso? Ele usou uma jumenta, uma menina. Levei uma bufetada. Ela ficou arretada comigo. Ele usa qualquer um, manhã. Eu estava querendo dizer nesse sentido, só que eu não medi as palavras. Ele até me usa de vez em quando. Ele usa você, irmão. Diga glória a Deus. Sim, Ele usa. Mas Ele conhece a sinceridade das intenções do seu coração. E para viver essa graça precisa ser com sinceridade. Quando não estiver legal, não está legal, irmão. Várias vezes eu já xinguei Deus. E Ele sabe disso. Estou sendo sincero. O Senhor não está vendo isso não, é? Ele está vendo. Mas eu precisava ser sincero. O Senhor não está vendo essa perseguição não, é? O Senhor, não é possível. O Senhor realmente... Já cheguei a contestar a existência dele. Eu estou sendo sincero. O Senhor existe mesmo, porque do jeito que está eu não estou mais acreditando. Me perdoe. Mas no silêncio dele, Ele falou comigo. E quando eu folhei cada uma dessas palavras, buscando a resposta, a voz dele bradou em meu coração. É preciso, versículo 23, andar sem duvidar, mantendo-se inabalável na confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel, irmão. Tem uma canção que diz: tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Tu és fiel a mim. Ele não é fiel a mim de jeito nenhum. Ele é fiel a si mesmo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Porque se dependesse de mim, em mim não existe sombra de qualidade, irmão. De verdade, não tem. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A gente não pode duvidar. Ele é fiel. Ele é a nossa esperança. O escritor aos Hebreus está dizendo isso. Vocês não podem duvidar. Ele é a nossa esperança. Isso se aplica para a gente, irmão. Esperança não é só uma palavra bonita, não. É o próprio Jesus. Esse sistema vai passar, esse presidente, e quantos outros vierem, vão passar. O governo de Deus permanecerá. Sim, eu me posiciono politicamente, falo aqui ou acolá, mas eu tenho que entender que coisas materiais não são espirituais. E o que é espiritual é eterno. E o que é espiritual está garantido para mim e para você. A gente vai sentar ali, vai conversar sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre Ciro, sobre Moro. Sim, a gente às vezes vai se estapear. Um vai defender uma coisa ou outra. Mas o que vai nos fazer nos identificar enquanto irmãos e moradores de um único reino é quando a gente falar de Jesus. É quando a gente se posicionar e dizer: eu não sou de um, eu não sou do outro. Quem me lavou foi Ele, a minha vida é dEle, eu pertenço a Ele, tudo é dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E consideremos uns aos outros. Para andar na graça, a gente tem que ter consideração um pelos outros. Ele não está nem pedindo amor aqui, está pedindo consideração. Só isso. Amor nas igrejas. O que é isso?
Parece uma grande competição. E não é feito uma gincana dos jovens, não é isso. Ali a gente está brincando. Tem gente competindo, se estapeando por cargo. Jesus fala sobre amor. Tem gente que acha que a graça, ela é mais frouxa. Na graça você pode tudo, George. Não. Na lei, o que é que a lei dizia? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Aí Jesus chega na graça e diz: que história é essa de amar o próximo como a ti mesmo? Sim, isso é importante. Mas até os fariseus fazem isso. Ame os seus inimigos. Aí tu quer me dizer que a graça é mais levezinha, é? Na graça eu posso tudo mesmo. Não adulterarás, diz a lei. Aí Jesus chega na graça e diz: pois eu digo que qualquer um que olhar para a mulher do próximo e a desejar, já adulterou. Tu está dizendo mesmo que a graça é levezinha? A graça não é um bilhete premiado, nem um cheque em branco para você fazer tudo não, irmão. A graça é um passaporte para os céus. E para chegar nos céus, precisa de renúncia. Precisa de vida no altar. E tem muita igreja negociando o que pode e o que não pode agora. Trazendo o mundanismo para dentro da igreja. Trazendo as práticas pecaminosas para dentro da congregação. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo alguns fazem, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes o dia que está se aproximando. Dá uma sacudida no irmão que está do teu lado aí, irmão, e diga assim: eu não vou deixar. Mas dê uma sacudida forte. Fala e sacuda. Eu não vou deixar você sair daqui. Eu vou lhe animar quantas vezes forem necessárias para você permanecer na graça. Quantos assumiram esse compromisso? Diga glória a Deus. A palavra está dizendo: a gente tem que motivar uns aos outros a não abandonarem, não é apenas o templo, mas abandonarem a fé. Essa é uma maneira de alcançar a graça. Eu estou terminando. O escritor, ele agora, versículos 32 a 39, é o finalzinho. Ele vai nos encorajar a manter a fé em Deus. Ele vai dizer assim, versículo 32. Lembrem-se, isso serve para a gente, viu? Dos primeiros dias. Do primeiro dia do quê? Quando você se converteu. Quem lembra aí dos primeiros dias? Os primeiros dias, lembrem. Lembrem desses dias. Depois de seres iluminados, vocês receberam a luz. Vocês suportaram a grande provação e grande sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos ao público com um espetáculo de humilhações e perseguições. Tem gente recordando a história aí, ó. O escritor aos Hebreus está falando para você. E outras vezes, vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, a fé era muito grande. No início era aquela vontade, aquele fervor, aquela luta. Eu me lembro dos primeiros dias. Era culto matutino, eu queria estar lá. 5 horas da manhã eu queria estar lá. Quinta-feira do clamor eu queria estar lá. Quarta-feira da família eu queria estar lá. Sábado com os jovens eu queria estar lá. No domingo eu queria estar lá. Escola bíblica era aos sábados. Eu queria estar lá. Lembrem desse fervor. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados,
como também recebeste com grande alegria o confisco dos vossos bens, pois estáveis convictos de possuíres bens muito superiores e que duram para sempre. Os primeiros judeus que se converteram, escute isso, lá em Atos, venderam tudo que tinham. Não é para você fazer isso, não. Foram eles lá. Por quê? Eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Não fazia sentido algum ter um bem material tão grande, um terreno, uma casa, um carro de boi, já que Jesus ia raiar das nuvens a qualquer momento. O que aconteceu? Jesus não raiou das nuvens. Jesus é mentiroso por causa disso? De forma alguma. Ele vai raiar das nuvens. E o que é que a gente está valorizando? Essa é a grande questão. As coisas ou o reino? A palavra de Deus afirma em Mateus 6: não ajunteis tesouros dos céus na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros dos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A graça faz a gente mudar de visão. Jesus nos alcançou e a gente começa a entender que absolutamente tudo isso aqui, é passageiro, inclusive os nossos corpos. Eu já falei sobre isso, irmão. Receberemos novo corpo glorioso. E o tabernáculo no qual o nosso Deus será exaltado não será como esse, ou não será como a Assembleia de Deus, ou não será como a Batista, ou não será como a Presbiteriana. A arquitetura não vai importar. O véu do vestido do nosso Deus é tão grande que ocupa todo o espaço do lugar onde nós estaremos adorando Ele. Imagine o tamanho desse Deus. E é isso que Jesus está ensinando aos hebreus, através do escritor aos hebreus. Olha, estabeleçam prioridades, porque na graça a prioridade precisa ser os céus de glória. Fique de pé comigo, irmão, por gentileza. Eu encerro essa palavra com os versículos 38, 37, 38 e 39. O escritor aos Hebreus vai terminar dizendo assim: tudo isso que eu falei sobre a graça e o limite da lei, sobre o sacrifício imutável e definitivo de Jesus, aconteceu. O que é que vai acontecer agora? Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Eu não sei em que fase exatamente do Apocalipse a gente está. A gente não vai entrar nessa celeuma aqui. Mas Jesus vai raiar das nuvens. A palavra está dizendo: aquele que vem virá e não tardará. O que são 2000 anos para Jesus? Nada. Para mim, para você é muito. Para Jesus não é nada. Ele está dizendo aqui, mas o justo viverá pela fé. Pergunta para quem está do seu lado: você é justo? Mude a pergunta agora, diga assim: você foi justificado por Jesus? Salvo, justificado, santificado, será glorificado. Contudo, se vocês, hebreus, retrocederem, minha alma não se agradará em você. Se você, Cristaltema, retroceder, a alma dele não se agradará.
Se vocês, assembleanos, retrocederem, a alma dele não se agradará. Se vocês, batistas, retrocederem, a alma dele não se agradará. Se vocês, cristãos, se retrocederem, a alma dele não se agradará. Você está disposto mesmo a desagradar Jesus? Nós, entretanto, diga isso comigo, nós, entretanto, não somos os que regridem e vão para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguimos avante. Eu queria que você glorificasse ao Senhor. Você não tem o direito de retroceder. Aliás, você até tem. Ele não te manipula, ele não te trata feito um robô. Não te botou uma programação. Mas se você fizer, saiba que ele desagradará de você. Mas tem uma maneira de agradar a ele. Entregar-se e persistir no caminho da salvação. Quantos aqui já se entregaram? Diga amém. Quantos aqui permanecem nesse caminho? Diga amém. E se você não se entregou, esse é o teu momento. Venha viver a graça. Ela é de graça. Ela é o favor imerecido. Lembra que eu falei no começo? A graça é Jesus lá do outro lado. Só que quando você vai chegar lá do outro lado, ele já caminha com você. Para você que não é crente ou saiu dos caminhos do Senhor e desagradou o Senhor, a graça é aqui na frente hoje. Mas quando você der seus passos, ele virá juntamente com você. Acredite nisso, irmão. Nós lemos, a palavra dele é fiel e vai se cumprir em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.